O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, que entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente boa, no Santo Evangelho de hoje é o discurso de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre a união do homem e a mulher, que casou é uma só carne, que desde o início, quando Deus, o Todo-Poderoso, criou todas as coisas, homem e mulher Deus os fez, e os dois se unirão e serão uma só carne. Portanto, povo de Deus, a unidade, a união entre o homem e a mulher é para que em tudo Deus seja glorificado, porque constrói a família biológica, constrói os familiares biológicos, e em tudo Deus seja glorificado. Por isso, povo de Deus, neste discurso de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre a união do homem e da mulher, todos os seres humanos, em todos os meandros da sociedade, têm que meditar, fazer uma análise literária e refletir que quem casa, quem está unido, que o homem que está unido com a mulher tem que fazer para que em tudo Deus seja glorificado, que os dois precisam dialogar, viver a partilha, para que em tudo Deus seja glorificado.
um grupo de fariseus perguntaram ao nosso Senhor Jesus Cristo se era permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo. Jamais isso pode acontecer. O homem tem sua esposa, tem que tratar com amor e carinho, usar a misericórdia de Deus e os dois viver a união para que em tudo Deus seja glorificado. Portanto, povo de Deus, estejamos juntos partilhando que Deus, o Todo-Poderoso, os criou homem e mulher, e os dois se unirão e serão uma só carne na força do Espírito do Senhor nosso Deus. E os fariseus, que eram do coração duro, perguntaram por que Moisés permitiu despedir a mulher. E foi por causa da dureza do coração deles. Mas não foi assim desde o início, que Deus os fez homem e mulher, e os dois se unirão e viverão juntos, para que em tudo Deus seja glorificado, e viver a unidade e a fraternidade. E depois, povo de Deus, os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, vendo o discurso de nosso Senhor Jesus Cristo, argumentaram se a situação era daquele jeito, com o homem e a mulher, não valia a pena casar-se. E por que, povo de Deus, que os discípulos disseram assim, que não valeria a pena casar? E vejamos as respostas de nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui na segunda parte do Santo Evangelho já encontramos e vemos as pessoas que não se casam, que não constroem familiares biológicos, que não vivem, não têm mulher, porque não têm capacidade. E muitos por causa do reino de Deus, por causa do reino dos céus. Aqui, povo de Deus, já encontramos toda a realidade do celibato. Hoje vemos, às vezes, as pessoas que não entendem a lógica do celibato. Quem não entender a lógica do celibato, observa bem o Santo Evangelho de hoje, medite bem. Porque muitos não constroem os familiares biológicos por causa do reino dos céus, porque tem que se dedicar aos estudos, às viagens, levando o Santo Evangelho pelo mundo afora, e muitos, então, decidem viver nos estudos da Palavra de Deus, anunciando o Santo Evangelho, e optam não se casar, não construir familiares biológicos. Então, povo de Deus, no Santo Evangelho de hoje, encontramos toda a realidade da união entre o homem e a mulher, que os dois é uma só carne e tem que viver o amor e a caridade. E também encontramos a lógica do celibato, quem opta não construir familiares biológicos. E assim o Senhor conclui-se a literatura do Santo Evangelho. Quem puder entender, que entenda. Entendamos bem. Peçamos os dons do Espírito do Senhor nosso Deus e entendamos bem todo o discurso do Santo Evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria. Ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São Maximiliano Maria Kolbe, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria da Assunção, escuta nossa voz e pede proteção a cada de nós. Maria da Assunção, escuta nossa voz.